Our Father in heaven, in His Nosso great Pai Celestial, em sua grande sabedoria e amor, envia seus filhos espirituais a essa terra como crianças. Eles chegam às famílias como dádivas preciosas e sua natureza e destino são divinos. O Pai Celestial sabe que as crianças são uma chave para ajudar-nos a ser como Ele. Há muito que podemos aprender com as crianças. Essa importante verdade ficou evidente há alguns anos, quando um 70 fez uma visita oficial a Hong Kong. Ele foi a uma ala bem humilde que enfrentava muitas dificuldades e não conseguia atender às próprias necessidades. Quando o bispo contou-lhe a situação, essa autoridade geral sentiu-se inspirada a pedir que os membros pagassem o dízimo. O bispo, conhecendo a situação difícil dos membros, ficou preocupado, sem saber como conseguiriam obedecer àquele conselho. Ele pensou no assunto e decidiu falar com alguns dos membros de mais fé e pedir-lhes que pagassem o dízimo. No domingo seguinte, foi à primária e ensinou às crianças a lei do dízimo do Senhor e perguntou se elas estariam dispostas a pagar o dízimo de todo o dinheiro que recebessem. As crianças disseram que pagariam e pagaram. Algum tempo depois, o bispo foi falar com os adultos e contou-lhes que nos últimos 6 meses as crianças, cheias de fé, vinham pagando o dízimo. Ele perguntou-lhes se estariam dispostos a seguir o exemplo das crianças e fazer o mesmo. As pessoas ficaram tão tocadas com o sacrifício que as crianças fizeram que se dispuseram a fazer o que fosse preciso para pagar o dízimo. Com isso, as janelas do céu se abriram. Com o exemplo dessas fiéis crianças, a ala passou a ser mais obediente e o testemunho dos membros aumentou. Foi o próprio Jesus Cristo quem nos ensinou a ter as crianças como exemplo. No Novo Testamento, lemos o que ele respondeu aos apóstolos quando discutiam quem seria o maior no reino dos céus. Jesus respondeu a essa pergunta com uma demonstração prática e simples, mas de grande impacto. Chamou uma criança para junto de si, colocou o menino no meio deles e disse: "Se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, este é o maior no reino dos céus." O que teríamos a aprender com as crianças? Que qualidades elas têm e que exemplos dão, capazes de ajudar-nos em nosso próprio desenvolvimento espiritual? Esses preciosos filhos de Deus chegam a nós com um coração pronto a acreditar. São cheios de fé, receptivos à influência do Espírito. São um exemplo de humildade, obediência e amor. Eles são, em geral, os primeiros a amar e os primeiros a perdoar. Vou contar-lhes algumas experiências que mostram como as crianças podem abençoar nossa vida com seu exemplo inocente, mas vigoroso, de qualidades cristãs. Todd, um menino de apenas 2 anos, recentemente foi com a mãe a um museu de arte em que havia uma exposição especial de belas pinturas representando o Salvador. Enquanto andavam por entre essas imagens sagradas, ela ouviu o menininho dizer com reverência o nome Jesus. Ela olhou para baixo e o viu cruzar os braços e baixar a cabeça diante dos quadros. Será que Todd poderia ensinar-nos alguma coisa quanto a ter humildade, reverência e amor ao Senhor? No outono passado, vi o exemplo de um menino de 10 anos na Armênia. Enquanto esperávamos o início da reunião sacramental, ele viu a senhora mais velha da ala chegar. Ele foi o primeiro que rapidamente colocou-se ao lado dela e ofereceu-lhe o braço para ajudá-la a caminhar. Ele acompanhou-a até o primeiro banco da capela, onde ela poderia ouvir melhor. Será que com esse pequeno ato de bondade poderíamos aprender que no reino do Senhor os grandes são aqueles que procuram oportunidades de servir ao próximo? Aprendemos com Katie, uma menina da primária que influenciou sua própria família. Ela frequentava a primária e tinha muito interesse pelos ensinamentos do Evangelho. Com fé e testemunho crescentes, ela deixou um bilhete no travesseiro dos pais, dizendo que as verdades do Evangelho moravam em seu coração. Ela disse que queria muito estar perto do Pai Celestial, obedecer aos mandamentos e ver a família ser selada no templo. Esse testemunho simples dessa doce menina tocou profundamente o coração dos pais.
Kate e a família receberam as ordenanças sagradas do templo, que agora os unem para sempre. A candura de Kate e seu exemplo de fé ajudou a família a receber bênçãos eternas. Será que o testemunho sincero e o desejo dessa menina de seguir o plano do Senhor poderiam levar-nos a perceber com mais clareza o que é mais importante? Nossa família vem aprendendo muitas coisas com um parente próximo de 6 anos chamado Liam. Desde o ano passado, ele tem travado uma batalha contra um câncer cerebral bastante agressivo. Depois de 2 cirurgias difíceis, concluiu-se que ele também precisaria de radioterapia. Era preciso que, durante as diversas sessões, ele ficasse completamente só e permanecesse imóvel. Liam não queria que lhe dessem sedativos porque não gostava da sensação que sentia. Ele tinha certeza de que, se ao menos pudesse ouvir a voz do pai pelo alto-falante, conseguiria ficar deitado ou parado sem o sedativo. Nesses momentos de ansiedade, o pai falava com ele e dizia palavras de encorajamento e amor. Liam, você não me vê, mas eu estou bem aqui. Sei que você consegue, eu te amo. Liam terminou com sucesso as 33 sessões de radioterapia, nas quais não podia mover um músculo. Os médicos achavam que isso seria um feito impossível para uma criança dessa idade. Durante meses de dores e dificuldades, o otimismo contagiante de Liam foi um exemplo de como encarar a adversidade com esperança e até felicidade. Seus médicos, enfermeiras e inúmeras outras pessoas foram inspirados por sua coragem. Liam nos ensina importantes lições. Lições sobre escolhas e confiança em nosso Pai Celestial. Assim como ele, não vemos nosso Pai, mas podemos ouvir sua voz, dando-nos a força de que precisamos para suportar os desafios da vida. Poderia o exemplo de Liam nos ajudar a melhor compreender o que o rei Benjamim disse sobre tornar-nos como criancinhas, submissos, mansos, humildes, pacientes e cheios de amor? Essas crianças nos oferecem exemplos de algumas das qualidades infantis que precisamos desenvolver ou redescobrir em nós mesmos para entrar no reino dos céus. Elas são espíritos fulgurantes, imaculados pelo mundo, prontos a aprender e cheios de fé. Não é de admirar que o Salvador tenha especial amor e apreço às crianças. Entre os acontecimentos transcendentes do ministério do Salvador na América, o carinho com que ministrou às crianças se destaca. Foi comovente a forma como deu atenção a cada uma e pegou as criancinhas, uma a uma, e abençoou-as e orou por elas ao Pai. E depois de haver feito isso, chorou. E dirigindo-se à multidão, disse-lhe: olhai para vossas criancinhas. O elder Emily Russell Ballard ensinou o quanto é importante a demonstração, olhar para vossas criancinhas, feita pelo Senhor, quando disse. É interessante notar que ele não disse: deem uma espiada nelas, observem-nas superficialmente, ou olhem de vez em quando na direção delas. Ele pediu-nos que as contemplássemos. No meu entender, isso significa que devemos abraçá-las com os olhos e com o coração. Devemos ver e compreender quem realmente são, filhos espirituais do Pai Celestial com características divinas. Não há melhor lugar para olhar para nossas criancinhas do que na família. O lar é o lugar onde todos podem aprender e crescer juntos. Uma bela música da primária ensina esta verdade. Deus deu-nos a família para ajudar-nos a transformar-nos no que Ele quer que sejamos. É assim que Ele demonstra seu amor, pois a família é de Deus. É aqui com nossa família, em uma atmosfera de amor, que vemos e desfrutamos de forma mais pessoal dos atributos divinos dos filhos espirituais de Deus. É aqui, em meio à nossa família, que nosso coração pode abrandar-se e nós, humildemente, desejamos mudar e tornar-nos mais semelhantes às crianças. É por meio desse processo que nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Terão algumas das experiências da vida lhe roubado um coração que crê e uma fé de uma criança que você já possuiu? Olhe as crianças ao seu redor. Olhe-as de novo. Podem ser crianças em sua família ou dos vizinhos, ou mesmo na primária de sua ala.
Se tivermos um coração que quer aprender e o desejo de seguir o exemplo das crianças, os divinos atributos delas poderão ser a chave para destravar nosso próprio crescimento espiritual. Sempre serei grata pela bênção que são meus próprios filhos. O exemplo de cada um tem me ensinado lições de que necessito. Eles têm me ajudado a mudar para melhor. Presto meu testemunho mais firme de que Jesus é o Cristo. Ele é o único Filho perfeito, submisso, manso, humilde, paciente e tão cheio de amor. Que tenhamos a coragem de seguir seu exemplo, de tornar-nos como criancinhas, para assim voltar ao lar celestial. Essa é minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém.